O link da presença será enviado ao final da aula, então fiquem atentos ao chat que no final da aula a gente vai enviar para vocês o link, tá bom? Espero que todos gostem da aula. Muito feliz de estar aqui participando com vocês. Aproveitem. Com a palavra, o nosso palestrante de hoje. Gostaria de agradecer pela presença também, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e o privilégio de ser ouvido, né, pelas pessoas, né? Obrigado aí pelo carinho e vamos tentar atender a demanda, né? Obrigado. Tá todo mundo ouvindo, né? O som tá bom? Estão me vendo também, né? Tá bom aqui. Acho que eu tenho que colocar para eu poder colocar a apresentação. Aqui. No cantinho da tela aparece ali apresentar. Acho que o senhor consegue. Apresentar agora, né? Isso. Então é uma janela, né? Isso. Não sei se ela está aqui. Acho que eu tenho que deixar aberto, senão não aparece, né? Apareceu? Não? Ainda não. Ah, tá. Acho que agora foi, né? Tá chegando. Agora sim, deu certinho. Tá. Bom, eu vou deixar aberta, mas a minha cara continua aparecendo, né? Para o mal-estar de todos, a minha cara continua aparecendo, né? Tá bom, eu vou abrir aqui então para a gente poder ficar com a apresentação por inteiro, né? Mas as pessoas continuam me vendo e depois, é claro, a gente vai poder conversar, né? Isso. Ok. Então tá bom, obrigado aí pelo convite, sejam todos bem-vindos, né? A gente está fazendo essa palestra nas duas ligas acadêmicas, né, a da psiquiatria e da pediatria, falando sobre os distúrbios psiquiátricos na infância, né? E aí a nossa ideia, até por essa figura que eu coloquei, vamos dizer assim, em nada acontecendo na infância, vamos dizer assim, até chegar na idade adulta, e a gente sabe que o nosso cérebro tem uma gestalt, né, aberta ainda até os 26 anos, e nada acontecendo até lá, então nós vamos ter pouca chance de ter problemas de saúde mental na infância, na adolescência e na juventude, né? Então nós vamos começar a falar sobre alguns aspectos para poder entender qual é o nosso ponto de vista na maneira de fazer não só da diagnóstico, mas como tratamento e possivelmente a recuperação de quadros que possam aparecer, né? Bom, falando da psiquiatria infantil ou da pedopsiquiatria, ela é uma subespecialidade dentro da psiquiatria. Na época em que eu fiz a minha residência, que foi lá em Franco da Rocha, no Hospital do Juqueri, na cidade de Franco da Rocha, era o nosso terceiro ano que era opcional de psiquiatria, mesmo assim não tinha vaga para todo mundo. Então existia a psiquiatria infantil, existia a psiquiatria social e a psicogeriatria como subespecialidades já naquela época, mais ou menos uns 30 anos atrás, né? E é nessa questão a gente vê alguns primeiros escritos ou palestras ou aulas já de 1929, 35 talvez, falando exatamente sobre a importância de se olhar, vamos dizer assim, a criança e com uma especialista em relação a isso, já que até hoje em dia a gente percebe que quem atende a criança com algum transtorno emocional ou mental é um psiquiatra adulto, de adultos, e que acaba extrapolando, né? Houve a quebra de um tabu muito importante, porque dizia-se que criança você não podia medicar e nem interferir. Quem quebrou esse tabu foi uma psiquiatra brasileira chamada Eneida Matarazzo, que inaugurou a primeira enfermaria de pedopsiquiatria lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, demonstrando exatamente o contrário, né? O quanto antes você intervém nos desarranjos neuropsiquiátricos da infância, né, menos chance ela tem de ter dificuldades no desenvolvimento da sua personalidade e, claro, das suas funções neuropsicomotoras, né? Então, a psiquiatria infantil é uma especialidade da especialidade, né, a pedopsiquiatria, né? Então, falando de como cuidar do bem-estar emocional das crianças, a fim de que a gente
possa passar por todo esse processo de desenvolvimento neuropsicomotor sem acidente de percurso. E se tiver os acidentes de percurso, intervir muito cedo, para que ele não atrapalhe a formação da personalidade daquele ser que está começando a chegar no mundo e se adaptar paulatinamente para atender às suas necessidades de vida pessoal e de vida em sociedade, e depois também em termos de fornecer a sua vida para a sociedade, né? Aqui é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, é a questão da visão sistêmica do ser humano, que é assim que nós vamos ver também as crianças, né? Claro. O que é uma visão sistêmica do ser humano, né? A gente separa ele em pedaços apenas para fins psicopedagógicos, né? Porque na prática todos esses aspectos, né, a análise, né, de todos esses aspectos deve gerar a síntese, né? Então nós temos o ser humano composto da sua parte física, que é o orgânico, que é o genético ou o adquirido, né, por acidentes ou traumas, né? Tem o mental, que é o psicológico, que é o caráter, que é os valores com que aquela pessoa se relaciona com os outros, e a personalidade é o perfil de comportamento pela qual ela se relaciona com as pessoas, né? O social são os relacionamentos, aonde a gente percebe quem somos nós e quem somos os outros, desde a primeira relação da criança com a mãe, que foi muito bem estudado por Melanie Klein, né? E aí tem a ver com a família, a escola e o trabalho, né? O lado espiritual é a transcendência, né? As tendências que esse ser traz, no sentido das coisas que ela não sabe fazer ainda direito, e das disposições que ela já traz. Lembrando que algumas crianças trazem, inclusive, algumas habilidades inatas, né? E o ponto de vista energético, e a parte espiritual que mais estudou isso do ponto de vista científico foi o que eles chamam de espiritismo, que é a doutrina dos espíritos, né? Então a gente percebe quais são as relações, vamos dizer assim, dessa parte energética, que tem muito a ver com o magnetismo e também a comunicação, né, vamos dizer assim, entre os que eles chamam lá no espiritismo de desencarnados com os encarnados. Hoje isso já é uma evidência científica consagrada hoje mais o científico disso está muito mais para a parapsicologia, que dá nomes diferentes, a nomenclatura do espiritismo, é claro, porque por causa das questões científicas, não as questões religiosas que o espiritismo traz, né? E tudo isso a gente chama, então, de um ser biopsicossocial espiritual, e que você tem que levar em consideração também, desde o nascimento até a finitude dessa vida. E aí, nessa etapa, né, do 0 aos 12 anos, depois dos 12 em diante, e da própria juventude, né, adolescência até a juventude, a gente tem riscos de ter acidente de percurso que pode alterar o desenvolvimento biológico, o psíquico, o social, o espiritual e também a parte energética, né? Falando da genética e da epigenética, que eu acho que é muito interessante, e em função disso, e por que falar sobre isso? Porque na criança, os principais acidentes que são capazes de alterar todo o curso da vida dela vão ocorrer ou na gestação, ou no periparto, ou na primeira infância, que vai como se formatar, né, essa criança, por toda a sua vida. Então, existe a genética, que ela traz lá os seus fatores predisponentes biológicos, herdados geneticamente, mas também tem a epigenética, que são os fatores precipitantes, que são os fatores ambientais e psicossociais, aos quais essa genética está exposta, e ela pode ou não ativar aquele gene de maneira a estar manifestando esta ou aquela habilidade ou esta ou aquela patologia, né? E isso, é claro, a gente tem que fazer sempre essa verificação biológica e os predisponentes e os precipitantes sempre através do tempo. Pesquisar isso e observar através do tempo. Porque você pode tratar de uma criança que teve uma meningite com 8 meses de vida e falar que está tudo bem, né? Nós temos que acompanhar essa criança, que provavelmente nessa meningite houve lesões, se não estruturais ou funcionais, de neurônios pouco mielinizados. Isso pode marcá-la do ponto de vista de desenvolvimento neuropsicomotor, inclusive de perfil
de personalidade afetando o seu caráter no futuro, né? Por isso que é uma pesquisa e observação através do tempo. Por isso esse desenho que eu fiz aqui, nas coordenadas, a gente tem o orgânico, né? E aqui nas abscissas a gente tem o psíquico, né? O que significa isso? Que essas duas instâncias, neurológicas e psicológicas, elas sempre andam juntos, de maneira que a proporção delas é inversa, é inversamente proporcional. Então, o gráfico fica dessa maneira. Então, doenças do sistema nervoso, que são bem neurológicas, tem uma quantidade de aspecto orgânico bem grande, mas também tem o seu psíquico, menor, mas tem. Então, está presente, sempre os dois estão presentes. Do ponto de vista psicológico, um problema meramente psicológico, tem muito pouco substrato orgânico, mas ainda tem. Tem muito de psicológico e pouco de substrato orgânico. E existem os transtornos mentais que ficam no meio do caminho, de maneira que para cá é a neurologia, para cá é a psicologia, e bem aqui no meio existe, tangenciando a neurologia e tangenciando a psicologia, a psiquiatria, né? Que nasceu da sífilis, né? A primeira vez que alguém percebeu que uma lesão no cérebro podia alterar o comportamento, lembrando um transtorno mental básico, né? Que seria, na época, a psicose maníaco-depressiva. A pessoa tinha esse diagnóstico, ela acabou evoluindo para óbito, e quando fizeram a necrópsia, descobriram que ela tinha uma goma sifilítica no lobo frontal, de maneira que uma doença física, né? Uma infecção pela espiroqueta da sífilis, causou uma alteração de comportamento que era tratado como psicológico, né? Então saiu aí a psiquiatria, né? O estudo do psiquismo no átrium, né? Dentro do consultório médico. E esses dois aspectos, né? Essa bidimensão aqui anda na terceira dimensão, que é o tempo, né? Através do tempo, desde o 0 ano, que seria, eu diria que o 0 ano de vida da criança é a concepção, né? É o material genético que acabou de se unir, né? O espermatozoide, que de alguma maneira foi escolhido, com um óvulo, que também foi escolhido, né? Aquele que estava mais maduro naquele momento, né? Daqui do 0 até, quiçá, os 99 e 100 anos, temos bastante fatores predisponentes a serem ativados pelos fatores precipitantes, por isso é uma pesquisa e observação através do tempo. Por que eu digo isso? Porque lá em Franco da Rocha, pela escola do Dr. Aníbal Silveira, a gente não usa o Código Internacional de Doenças e nem o DSM-5 para fazer diagnósticos. Existe uma dificuldade em relação a isso, porque como lá é ligado ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, a gente tem que colocar um código do CID. Então, muitas vezes, dentro da nossa nosologia, que vai do mais orgânico para o menos orgânico, não existe correspondente no CID-10. Então, a gente tem que fazer uma aproximação dos diagnósticos feitos pelos métodos que são consagrados hoje pela psiquiatria norte-americana. Então, isso aqui é um conceito importante, porque como que nós vamos olhar, então, o adoecimento da criança através do tempo e o que andou pegando, em que tempo que pegou ela, né? Se for logo no comecinho da vida dela, então nós vamos ter doenças degenerativas ou lesões determinantes, né? Condições permanentes. Se pegou um pouco mais para frente, pode ser uma questão mais psiquiátrica. E também pode ser, se estiver mais próximo do orgânico, uma condição permanente e determinante, né? Até que quanto mais para frente, com menos questões biológicas, eu vou estar afetando mais o aspecto psicológico, que é o que a gente acaba vendo também em reações emocionais e as neuroses infantis, né? Tem um livro só disso, falando sobre as neuroses infantis, né? Um pouco mais para frente. Então, quando a gente faz esse programa de prospecção evolutiva, né, que é essa tal da pesquisa e observação através do tempo, o que a gente tem que observar? Primeiro, tem que saber o que acontece em cada faixa etária. É aquela famosa desenvolvimento neuropsicomotor, né, o conhecimento sobre o desenvolvimento esperado para cada faixa etária. Senão você não consegue fazer o diagnóstico, ou a diferenciação patogênica, como a gente fala, né?
os diferentes aspectos de cada momento de desenvolvimento. A identificação quando alterações estiverem presentes, ou seja, como percebê-las e nomeá-las, sem estar dando já um diagnóstico. Só estou nomeando a disfunção que pode ser em função de uma lesão estrutural ou funcional do sistema nervoso, né? A contextualização dos comportamentos apresentados, isso é muito interessante, então, é importante, porque muitas vezes aquele comportamento se apresenta em alguns lugares e outros não, em determinadas situações, outros não. Depois eu vou contar um caso que eu atendi ontem no consultório, de uma criancinha de 3 aninhos, né, de um comportamento extremamente diferente. Investigação com a criança e a família, que tem 2 níveis, né, a anamnese subjetiva, que a gente fala, que é obter as informações da criança, como ela pode falar, ou do adolescente, como ele entende que ele se sente à vontade para falar, né, e da família, e também de amigos e de colegas da escola, como a gente falou aqui, que é o que a gente chama de informações desinteressadas, ou seja, aquelas que não estão com envolvimento emocional sobre a criança, são mais objetivas, apesar de também ter um viés, talvez, que a gente tem que perceber. Crianças que, por exemplo, têm comportamento ostensivamente ruim, a observação das pessoas normalmente são de falar mal da criança, né? Então, aqui é só para a gente poder lembrar, quem é da pediatria, vai lembrar muito bem disso, né? As fases da infância, de 0 a 3 anos, aqui eu só dividi em questões do físico, né, para o mais, do mais concreto para o mais abstrato, né? Então, quando de 0 a 3 anos, como é que você classifica a criança? Assim que ela está lá no marco zero dela, de respirar, é Apgar, né? A primeira classificação que ela vai receber em termos de funcionamento neuropsicomotor é Apgar, né? A nota dela, se ela respirou, se ela, com o tempo ela ficou roxa e assim por diante, né? Os reflexos que ela tem, né, que a gente fazia isso muito em pediatria, né, aquele reflexo de Mouro, né, que você puxa a fraldinha, a criança abraça, né, a apreensão palmo-plantar, né, e aí ela vai, com o tempo, desenvolvendo, mielinizando alguns grupos neurológicos, né, e então ela começa a fazer movimentos mais complexos. Aqui, o cognitivo dela é mais de adaptação, de assimilação e acomodação, como diria Piaget, ela está adaptando o sensório motor dela. Então ela só está pegando estímulos e respondendo a eles, provavelmente de maneira muito instintiva, né? A linguagem, ela percebe sons, tenta imitá-los e às vezes fala algumas palavras isoladas, né, do 0 aos 3 anos, né? E o emocional, ela se comunica, tenta se comunicar, a primeira comunicação é o choro, tem alguma coisa que não está bem dentro de mim, ela interage e espera a resposta, e vai explorando o meio. Então, aqui já tem algumas teorias, né? A teoria psicossexual do Freud, que a Melanie Klein desenvolveu de maneira muito interessante, os estilos de apego do Bowlby, né? E o Eric Erikson, que falou sobre a confiança básica, desconfiança básica, mais autonomia e vergonha, que é a maneira pela qual ela começa a perceber que ela é alguém, e que esse alguém participa de um meio que tem outros alguéms, como ela faz para mostrar para os outros o que ela sente, como ela faz para perceber como os outros sentem, e assim então a primeira infância. Podemos concordar que qualquer acidente de percurso nesse período dos 0 aos 3 anos pode alterar todo esse desenvolvimento, que isso aqui é o normal, né? Uma meningite, um traumatismo, um sarampo, né? É muito comum, a gente via muito isso em Franco da Rocha, pessoas com diagnósticos de traços anormais de caráter, não era um psicopata, mas era um traço anormal de caráter, e você vai investigando, você descobre, então, com aquelas perguntas clássicas. A criança teve aquelas doenças, esse moço teve as crianças que era quando era pequenininho, o que ele teve? Teve catapora, cachumba, sarampo. Teve alguma dessas que foi mais complicado? Foi, o sarampo ele teve que ficar internado, e ficou na UTI. Um sarampo complicado é uma coisa grave, né? É um vírus que pode atacar o sistema nervoso e deixar marcas de disfunção, que a gente só vai perceber depois na vida adulta, ou quem tem olhos de ver começa a perceber que a criança não foi a mesma depois do sarampo, né? Outra fase da infância, dos 3 aos 6, que é a idade pré-escolar, né? Então o desenvolvimento físico,
a gente já vê brincadeiras que não são estruturadas, né? Elas são meio que fragmentadas, né? Habilidades motoras gerais e habilidades motoras refinadas. Ela está começando a desenvolver isso, é a maneira pela qual ela capta o mundo externo. O cognitivo é o pré-operacional, que é exatamente a descrição do que nós estamos falando aqui em cima, também pela classificação do Piaget, né? Então ela tem as representações mentais dela, ela começa a perceber ela e os outros, e a ideia de quem é ela, né? O autoconceito dela, né? A percepção das quantidades, dos números. Centração é quando ela consegue não olhar para as outras coisas e olhar para um assunto só, né? A irreversibilidade do meio, né? Por exemplo, coisas que não voltam. Por exemplo, derramar um copo, a água não volta mais. Causas e efeitos, ela percebe, né? As primeiras fantasias em confronto com a realidade, né? A linguagem já começa a formação de palavras e frases até um pouco mais sofisticadas, sequências narrativas, né? Maior competência no que a gente fala do que ela consegue falar no sentido social e de conseguir o que quer, que é o pragmático, né? E aí ela também tem essa fala mais privada, ou seja, ela tem coisas que ela sabe que ela só pode falar ali dentro ou perto da família, então ela se regula, né? Uma autorregulação. E o emocional é poder começar a falar dos próprios sentimentos. Aqui ela já não precisa chorar para falar o que ela sente. Ela vai falar dói, fome, né? Reconhecer o sentimento dos outros, né? Relacionar sentimentos com as experiências e os desejos. Ela começa a interagir com o meio buscando ativamente, e não através do choro, a satisfação das suas necessidades e desejos, né? Então é a frase fálica do Freud, que está testando o seu poder do meio, né? E a iniciativa versus culpa do Erikson, né? E aqui começa a entrar a influência dos estilos dos parentes, né? O autoritário, o indulgente, o permissivo e o negligente, a família ausente ou autorizante, né? A idealização de uma família seria o autorizante, que é colocar limites sem desautorizar a criança e dando ela o direito de rever o que ela sente, o que ela pensa, o que ela fala, o que ela vai fazer, diante das consequências do que ela fez, sem saber o que é certo. A criança não nasce com um manual de instruções para a vida. É os pais que determinam a maneira pela qual ela vai lidar com ela, com a vida e com as outras pessoas. E na terceira infância, que é dos 6 aos 12 anos, o desenvolvimento já são habilidades motoras na parte física, ela já consegue pegar, segurar e jogar, né? Essa criança que eu estou atendendo de 3 anos, ela já faz isso, né? Ela pegou um carro, foi ontem ou foi hoje, ela pegou um carrinho que estava em cima da mesa, que ela sabia que tinha que devolver, ela falou, vou levar para a oficina. Foi lá no fundo do corredor e atirou na porta de vidro do consultório, né? Brincadeiras mais agressivas e competitivas, né, dos 6 aos 12, eu estou falando de uma criança que tinha de 2 a 3 anos, né? Esportes e brincadeiras organizadas e com regras, né? O cognitivo já é o estágio operacional concreto do Piaget, percebe mais a causa e efeito, o raciocínio indutivo e o dedutivo, continua aí a identidade e a reversibilidade das coisas, ou seja, ela já consegue corrigir coisas que ela faz, né? E o pensamento descentrado, e resolver até alguns problemas matemáticos, quando você conta historinhas, ela consegue contar, né? A linguagem, né? E que eu não vou estar falando aqui, porque tudo isso estou só falando para ver o quanto trabalho dá, né, para um ser que está nascendo chegar no mundo, né? E o quanto trabalho dá para quem cuida, né? Para que nenhum acidente de percurso aconteça na primeira, na segunda e na terceira infância. Isso percebendo, então, que o desenvolvimento e o ambiente tem tudo a ver. Genética, epigenética, acidentes de percurso, os recursos que eu tenho para lidar com esses acidentes de percursos intervindo. Isso é igual saúde mental, né? Então, sabe, a gente vê às vezes no Instagram, no Facebook, ou mesmo no TikTok, né, aquelas cenas do tipo, o pai pega a criança pelo pé, ela caindo da balança, né? Ou a outra criança vai rolando, quando alguém pega e segura, né? Isso são acidentes de percursos. Aquele traumatismo pode ser ruim, né? Ou então,
entupir a criança de agasalhos, né? São todas maneiras de eu evitar, né, que ocorram os acidentes de percurso, para que não eu consiga conservar o desenvolvimento neuropsicomotor daquela criança, né? E é claro que a gente sabe que existe a tendência autocorretiva, né? O que significa isso? Num ambiente favorável, né, mesmo que nós temos pequenos acidentes de percurso, os bebês e as crianças, elas são bastante flexíveis na sua recuperação. Quando eu ainda era interno, acho que do 6º ou 5º ano da faculdade, um colega meu, filhinho dele, caiu desses trepa-trepa, uma criancinha de 4 anos, e teve uma fratura comunitiva no cotovelo. Aí eu conheci os residentes da ortopedia, no antigo Hospital Anchieta, aqui em São Paulo, fui lá assistir a cirurgia, né? E eu vi aparafusarem o braço da criança, né? E aí eu logo fiquei pensando, provavelmente vai anquilosar tudo isso, e perguntei para o residente, né? E agora, como é que vai ser isso? Eu falei, não, as crianças são altamente elásticas. Daqui a alguns anos, um ano, ela não vai nem lembrar que quebrou o cotovelo. A gente vai tirar esses pinos daqui a algum tempo e o cotovelo dela vai regenerar totalmente. Então, essa plasticidade das crianças é muito interessante. Eu acho que até que é o principal recurso, é a tendência autocorretiva delas. Mas nem por isso negligenciaremos, né? Pais que passam mais tempo com os filhos, que têm mais conversa, um ambiente lúdico, claro que tem um melhor desempenho escolar. O que significa isso, em última palavra, que a gente ouve muito no meio, tanto psiquiátrico como psicológico, é a estimulação. A criança precisa ser estimulada, né? E aí, é claro, existem os mecanismos de proteção para o desenvolvimento, né, no sentido assim de que você quer que a criança desenvolva. Então, na estimulação, né, incentivo à exploração, instrução em habilidades cognitivas e sociais, comemoração e reforço de novas realizações, orientação na prática e expansão de habilidades, proteção contra punição inadequada, proteção contra provocação ou desaprovação por erros ou consequências imprevistas da exploração. Isso aqui, olha, proteção contra punição inadequada, isso aqui está falando do bullying, né? Muitas vezes as crianças sofrem bullying, mesmo de 0 aos 3 anos, de outras crianças, né? Estimulação da linguagem e comunicação simbólica. Então, mecanismo de proteção para o desenvolvimento, né? Lembrando, aquele gráfico que eu falei aqui, olha, que sempre tem uma coisa ligada à outra. Então, se você faz uma estimulação equivocada aqui na parte psíquica, você está causando uma lesão neurológica, a princípio funcional e depois estrutural, que essa foi uma pergunta, quando eu era residente, que eu fiz para o professor, se o cérebro também sofre doenças psicossomáticas. Ele falou que sim. Ele falou que uma monoideia que se repete na mente vai aos poucos alterando, primeiro, a condutância, ele falava, né, dos neurônios, depois a própria fisiologia do neurônio, em que ele lesava o neurônio, e se essa lesão continuasse, ela seria definitiva. Na época, a gente ainda acreditava que neurônio não se regenerava, né? Então, tudo isso estou falando para vocês, que quando você vai falar de psiquiatria infantil, você tem que ser pediatra, né? Nesse sentido, você tem que ter gostado de pediatria. Pediatria foi uma coisa que eu fiz em função normalmente a gente vai atrás dos melhores professores, né? Mas isso foi no 4º ano, a gente acabou, o mundo deu voltas, né? Bom, aqui nós vamos falar então, sabendo disso tudo, como que a gente vai fazer aquele processo que nós falamos de diagnóstico, né? A patogenia e a psicopatologia diferenciais. Então, vocês concordam que uma doença que começa na tenra idade, né, uma meningite meningocócica, né, com 1 mês de idade, né, você concorda que vai causar bem mais lesões estruturais e funcionais numa criança nessa idade do que ela ficar do que com 9 anos, né? Então, isso é que é o diagnóstico segundo a patogênese, né, do mais orgânico para o menos orgânico. E quanto mais cedo, mais as chances de a gente interferir nesse desenvolvimento neuropsicomotor. E, claro, vão aparecer as lesões que muitas vezes são óbvias. Esse aqui é o Dr. Aníbal Silveira,
ele faleceu em 79, né? E ele que criou essa, eu costumo dizer que é a única escola de psiquiatria genuinamente brasileira, que é essa da visão sistêmica, que na época ele chamava de ecletismo seletivo, né? Aí, dentro dessa mesma teoria do Dr. Aníbal, como que funciona a nossa mente, e para ela funcionar, ela precisa ter o sistema nervoso pleno, né? Não pode ter nenhum neurônio a menos, ele falava, né? Ou como ele dizia, você pode ser um anjo de ternura ou um demônio das trevas. Se você tiver lesões neurológicas, você não consegue nem fazer o bem e nem fazer o mal de maneira adequada, né? Então nós temos aqui o que ele chamava de esfera afetiva, que é a capacidade que todos nós temos de responder ao que nos afeta. Os instintos nos afetam, como a dor, o frio, a fome, que a gente divide isso com os animais. As emoções nos afetam, como a raiva, a culpa, o medo, que também a gente divide isso com os animais. Mas os sentimentos que só o ser humano tem, somos nós que sentimos. Carinho, dedicação, abnegação, resignação, né, dedicação, amor, né, também nos afeta. Então, a maior parte do que o ser humano faz é lidar com o que o afeta. Depois é que ele vai pensar sobre o que o afetou. E como que ele pensa? O que é o pensamento? É a tal da esfera intelectual. É captar informações, comparar com aquelas que você já tem e elaborar uma resposta. Se você faz isso muito rápido, você é inteligente. Se você faz isso devagar, você é burro, né? Mas isso é uma categoria. Tanto o rapidinho como o lerdinho vão fazer a captação, comparação e elaboração. Muitas vezes o que interfere nisso é um acidente de percurso neurológico, né? Ou neuropsiquiátrico, né? A perda cognitiva ou não desenvolvimento cognitivo. Como também eu posso ter perdas afetivas e o não desenvolvimento da esfera afetiva. E as ações, que é exatamente, então eu coloco na ponta aqui do triângulo, porque é o que nós, seres humanos, conseguimos ver, né, nos outros, que é uma expressão do que ele pensa e do que ele sente. É a tal da esfera conativa, né? É a coordenação de todas as ações, e para isso eu preciso do meu sistema neuropsicomotor, né? E aí os nossos 5 sentidos. O neuropsicomotor para expressar e os 5 sentidos para captar do meio, né? Lembrando que os 5 sentidos são funções ativas, não são funções passivas, né? Isso é muito importante de lembrar, que também é diferente na hora de fazer diagnósticos, né? A gente busca o que eu quero ver, a gente busca o que a gente quer ouvir, né? É ativo, né? Isso é importante. Essa ida e vinda de sentimentos, pensamentos e ações, sofro ações, penso sobre elas e vou evocar um sentimento novo, ou aprender um sentimento novo ou evocar um antigo. Tudo isso é um sistema neuropsicomotor com funções psicopedagógicas, que através do tempo, do 0 aos 99, 100 anos, coleciona-se informações que vão montando a princípio a nossa personalidade, depois a gente usa a nossa personalidade por vários anos, modelando o nosso caráter, né? Tudo isso não teria sentido se não existisse uma outra função mental chamada memória, na qual tudo isso fica sendo colecionado, né? E essa memória não é, a sede dela não é no cérebro, o que já foi demonstrado em termos de parapsicologia, no que eles chamam de memória extracerebral, né? De maneira que para acessar esse banco de memórias que não é no cérebro, eu preciso ter um cérebro funcionando, né? Se você tem uma diminuição dos seus hipocampos, que é um dos sinais do Alzheimer, você acaba perdendo o contato com o seu banco de memória. A prova disso é uma coisa interessante, que o Alzheimer muitas vezes passa meses sem lembrar nem quem é o nome dela, da pessoa. Perdeu a memória, então lesou, o cérebro não tem mais aquela memória. Depois ela lembra tudo, então quer dizer que aquela memória não estava no neurônio que morreu, estava em algum outro lugar, né? Estou ouvindo, é para parar de falar, estou ouvindo acho que é algum microfone aberto, né? Tá bom. Tá bom. Bom, as funções mentais. Aí, dentro dessas funções mentais, e usando este processo de diagnóstico, o que a gente pensa, né? O diagnóstico segundo a patogênese morfofuncional
simplificada, né? Por que eu digo simplificada? Porque o número de diagnósticos possíveis, desde o mais orgânico para o menos orgânico, ultrapassa mais de 100, né? E é feito de maneira escalonada, né? E sempre relatando a correlação entre o orgânico e o psíquico, né? Então aqui eu fiz só uma breve, para a gente poder entender como que funciona a maneira de fazer diagnóstico segundo a patogênese, não segundo sintomas, tá? Que é o método norte-americano, que infelizmente é um retrocesso de mais ou menos uns 100, agora acho que 130 anos, né? Já que eu tenho 30 anos de formado, né? Bom, a esfera afetiva, a esfera cognitiva e a esfera conativa. Doenças da esfera afetiva, doenças degenerativas, desestruturantes, condições permanentes do sistema nervoso. Esquizofrenia é uma delas, né? Transtorno do humor também é uma delas, né? Quando você vai indo do orgânico para o mais psíquico, você vai passar pelas neuroses de angústia e as neuroses de ansiedade. E a coisa bem menos orgânica, que é totalmente psicológico, são as reações ansiosas, né? Na esfera cognitiva, né, você tem as paranoias, né? Que na realidade a gente falava brincando, que é excesso de inteligência. E existe a falta, a lerdeza de inteligência, né? O captação, comparação, elaboração e resposta é lento, são as oligofrenias, substrato orgânico isso, tá? Isso não é emoção, né? Ou neuroemoção, como a gente fala. Então aqui nós temos as neuroses fóbicas, né? E as neuroses outras, na qual a gente vê uma pobreza, vamos dizer assim, que não é oligofrenia, mas é uma pobreza emocional no relacionamento com as pessoas, tá? Provavelmente aqui estariam o que a gente chamaria das imaturidades, neuroses imaturas, né? E as reações fóbicas, que tem a ver com a esfera cognitiva. Lembrando, né, que tanto o delírio como a fobia é uma interpretação falsa da realidade, né? Na esfera afetiva, as alterações do humor, né? O tônus de como eu respondo ao que me afeta, né? E tem a esfera conativa, que é a questão neuropsicomotor. Então nós temos as catatonias. Então você imagina uma pessoa que sente de maneira normal, pensa de maneira normal, mas na hora de fazer, executar, sai estranho. Tivemos um caso de uma mocinha, ela tinha 16 anos, estava internada desde os 10 anos ou 11 anos, lá em Franco da Rocha, a família tinha abandonado ela lá, e ela não andava, ela se rastejava no chão. Aí nós pegamos essas crianças, adolescentes, levamos para o pavilhão escola e começamos a investigar. E descobrimos que ela tinha tido, vamos dizer assim, pelo exame do líquor, uma encefalite, eu esqueci o nome, é uma encefalite rara, que tem a ver com processos degenerativos, e ela desenvolveu um transtorno conativo, porque pegou ela em tenra idade. E como adolescente, ela manifestou como se fosse uma esquizofrenia catatônica, de maneira que ela não conseguia andar, não porque ela tinha problemas motores, era a coordenação na base, né? A esfera conativa dela estava alterada. De maneira que a gente, como residente de primeiro ano, estava tentando fazer com que ela conseguisse ir sozinha nos lugares, porque ela tinha que ir de cadeira de roda. Aí uma colega nossa ensinou ela a dançar. E dançar ela conseguia. Como uma parapraxia, ela conseguia dançando ir para os lugares, ir para o banheiro, ir para tomar banho, ir para o refeitório, até que o nosso professor descobriu, ele achou interessante a ideia, mas ele achou que aquilo foi empírico demais, né? Mas ela, pelo menos, teve um pouco mais de alegria, né? Temos as epilepsias, que também não é um termo próprio, né? Que se usa bem, não existem as epilepsias, é a epilepsia e os seus quadros clínicos, tá? Também é da esfera conativa, né? Do ponto de vista de neuropsíquico, né? A neuropsicologia, temos as neuroses obsessivas, né? Da esfera do espectro do toque, as neuroses histéricas,
né, que é uma dissociação psíquica intensa ou leve, e lembrando que a epilepsia se mistura aqui, né, existem as histeroepilepsias, e existem as reações obsessivas dissociativas. Por isso que muitas vezes as pessoas vão ao meu consultório, doutor, eu tenho toque, né? Mas por que você acha isso? Por que você acha que seu filho tem toque, né, com 7 anos, né? Por que você acha que ele tem toque? Porque depois que assaltaram a nossa casa 3 vezes, ele não para mais de ficar vendo se as portas estão trancadas. Eu falei, não, isso não é toque, isso é rock, né? É reação obsessiva compulsiva. Assim que ele se sentir mais seguro e perceber que isso não vai mais acontecer, isso passa, tá? Porque as neuroses obsessivas têm um componente orgânico muito certo. Por isso que quando ele fala que todos nós somos neuróticos, não. A neurose tem um substrato orgânico grave, né? Funcional, mas é grave. Isso aqui é só para a gente poder ver, porque eu vou estar falando agora das crianças, e isso se aplica a elas também, lembrando que para o adulto a gente vê que a pessoa teve ainda algum desenvolvimento afetivo, algum desenvolvimento cognitivo e algum desenvolvimento conativo. Mas, às vezes, dependendo da idade em que é atingido o desenvolvimento neuropsicomotor, a criança nem sequer desenvolveu a consciência do eu, né? Então, vamos ver mais sobre isso agora, né? Então, nós temos os transtornos neurológicos propriamente ditos, né? Que é estrutural ou degenerativo. Eu já trabalhei por 1 ano e meio, mais ou menos, nas casas André Luiz, na unidade de longa permanência, onde tinham 600 pessoas internadas com paralisia cerebral dos graus mais variados, desde aqueles que só viviam com gastrostomia, traqueostomia definitiva, até uns que tinham uma certa autonomia, mas era minoria, né? Então, paralisia cerebral é um transtorno mental seríssimo, né? Com os mais altos graus, eu não via ninguém que tinha lá raporte, né? Foi a primeira coisa que eu senti muito cuidando desses pacientes. Eles não se vinculam a você, eles não olham na sua cara, né? Eles não têm capacidade de raporte. São sintomas autistas, mas eu não chamo eles de autistas, tá? Porque eles têm uma lesão cerebral muito maior, cuja reação autista é o de menos, né? A desnutrição proteico-calórica, né? As injúrias infecto-contagiosas em tenra idade, ou na primeira infância, né? Na segunda, ou mesmo na terceira infância, pode causar alterações, né? Injúrias transplacentárias, né? A gente vê muito aí na questão de medicamentos, de doenças também, tipo a rubéola, né? Prematuridade, né? É muito comum traços epileptóides de personalidade em crianças prematuras, né? Síndromes genéticas, não precisa falar, né? Vai falar o quê? Da síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, né? E as lesões estruturais degenerativas psicossomáticas, né? Que também existe aquele que nós estamos comentando, né? O sofrimento sistemático e metódico do ponto de vista emocional de uma criança em tenra idade pode lesar o seu cérebro por psicossomática, né? É muito tênue isso, né? Aí nós já temos os transtornos neuropsiquiátricos, aqui é neurológicos, aqui é neuropsiquiátricos, já está indo para o meio daquela curva aqui, né? Está saindo daqui, está indo para cá, já está esbarrando na psiquiatria, né? Então nós temos a própria epilepsia, né, e todas as suas variáveis, vamos dizer assim, os transtornos de ansiedade, transtorno do pânico, né? Aí você vai falar, puxa, mas isso é estrutural? Sim, né? Hoje você faz PET scan em pessoas com essas alterações, fica muito claro. Sábado eu vi uma palestra, pelo nome dela, já esqueci, é uma especialista em psicopatas, e eu vi como ela ficou vibrante quando ela mostrou um PET scan da diferença entre um cérebro de uma pessoa normal e de um psicopata. De maneira que ela fala que psicopata não é doente, é uma pessoa com defeito, é um defeito, né? É uma pessoa com deficiência, ele não tem lobo frontal, tá lá, mas ele não funciona. Como uma pessoa que nasce sem perna, né? Não vai ter perna, né? Pode até usar uma prótese, mas no cérebro não tem, né? Então é estrutural, e pela estrutura estar alterada, altera o funcional. Okay? Aqui nós temos os transtornos psiquiátricos, que você não acha lesões estruturais, mas acha funcional.
Então, nós vamos ter todo um espectro de coisas que acontecem na criança, inclusive, né, que tem a ver com os aspectos afetivos, cognitivos e conativos, e que podem se correlacionar. Por isso que não existe, isso aqui é afetivo. Não, talvez seja mais afetivo do que o cognitivo, mas o conativo também vai estar afetando. Não tem como separar essa ação aqui, não tem. Por isso que existe aqui nessa classificação, por exemplo, as esquizofrenias paranoides. E como que a gente classifica isso? Normalmente as paranoias começam depois dos 30 anos. Então a pessoa já tem uma personalidade formada e de repente ela começa por uma lesão, seja ela pelo predisponente ou pelo precipitante que ela tenha, seja ela a genética ou epigenética, ela começa a ter dificuldades de fazer uma interpretação adequada da realidade. Delírios, né, de vários tipos. Agora, se uma esquizofrenia começa com 15 anos, não tem personalidade feita ainda. Ela é destruidora da personalidade, uma esquizofrenia hebefrênica. Tem esquizofrenias catatônicas, né, e assim por diante. No transtorno neuropsicológico, né, que é funcional emocional, né, é exatamente o que fazem os neuropsicólogos, né, eles ficam tentando avaliar com o que a pessoa tem, com o arcabouço neurológico que ela tem, como que ela realiza as coisas que ela tem que fazer. Né. Também a gente vai encontrar uma série de transtornos que se repetem, talvez, não tanto como um substrato orgânico, mas vai ter as três coisas, e algumas coisas se repetem. Por isso que algumas coisas precisam de remédio e outras não precisam de remédio. Algumas precisam de tratamentos fisioterápicos, né, ou neuropsicológicos, e outros não, né, porque ainda está na função, o outro já está na estrutura. Né. E tem os transtornos emocionais, que são as neuroses, tá, que é também um substrato orgânico funcional, por isso que chamar alguém de neurótico é grave, né. Então, a gente fala, vocês vão entender na próxima página por quê. Também acontecem muitas coisas meramente de questões emocionais. Tá? Tanto é importante isso, que foi Freud, um neurologista, que observou que algumas pacientes dele tinham sintomas e sinais graves, né, neurológicos, porém sem substrato orgânico. A cegueira histérica, né, a paralisia histérica, e assim por diante, né? E aqui chega as reações emocionais, os problemas emocionais, reativos emocionais. É isso que todos nós temos todos os dias, né? Problemas emocionais. Dependendo do que nós desenvolvemos, do nosso 0 ano até hoje, é o que nós vamos estar, vamos dizer assim, lidando com isso. São os nossos recursos, né, para lidar com isso. Vou dar um pulo lá para frente, vocês vão lembrar de uma coisa aqui, ó. Isso aqui, né? Eu vou ter acidentes de percurso, e esse acidente de percurso pode ser meramente uma questão emocional. Eu sempre dou um exemplo muito bobo, mas só para vocês entenderem. Se eu estou com fome, são 11h30, mas o almoço só sai ao meio-dia, eu estou com um problema emocional. Eu vou usar um recurso meu, um mecanismo de defesa, né, que vai intervir no meio para que eu possa sobreviver àquilo, até chegar meio-dia. Se chegar ao meio-dia, eu vou lá no refeitório, falo, olha, não vai atrasar mais meia hora porque acabou o gás, eu posso usar mais um recurso, intervir de mais uma vez, e vai mantendo a minha saúde mental. E pode ser que chegue uma hora que eu não tenho mais recursos, é quando eu tenho uma reação emocional desse tipo, né? Posso ter uma dor de cabeça emocional, posso ter uma reação psicossomática isolada, posso ter um impulso suicida, não uma ideação suicida estruturada, né? Uma reação obsessiva compulsiva e assim por diante. Né? Ok? Aí, eu acho que eu já estou chegando no final, depois a gente pode abrir para perguntas, né? Quais são os distúrbios que a gente vê hoje em dia, e eu estou falando na maneira como que os psiquiatras da modernidade fazem diagnóstico pelo CID-10 ou DSM-5. O que tem sido mais comum em crianças e adolescentes? Transtorno de ansiedade ganha de primeira, né? Transtornos relacionados ao estresse e de depressão. Temos aí já em segundo momento os transtornos obsessivos compulsivos e os disruptivos, né? Que são aqueles mais de comportamento e de relacionamento com o meio.
E mais recentemente, estamos vendo mais, porque se fala mais sobre isso, do espectro autista, né? E é claro, vamos continuar tendo as oligofrenias e outros distúrbios do aprendizado, sejam eles da parte mais orgânica para a parte menos orgânica, né? Vamos dizer assim. E a esquizofrenia e outros transtornos degenerativos relacionados à esquizofrenia não, são bem menos comuns. Tá? Parece que, de alguma maneira, algo mudou em termos de nosologia de massa, né? Vamos dizer assim. E aí uma observação técnica, né, que eu acho que é importante, comparando isso que nós estamos falando. Quando você usa o critério fenomenológico por aplicação de testes guiados por algoritmos, que é a tal da psiquiatria atual, né, é frequente que crianças e adolescentes tenham sintomas e problemas que se interpõem e cruzam os limites diagnósticos. Sim. Então, você vai aplicar um teste numa criança, aí você sabe lá que mais de 25% das crianças vai apresentar TDAH. Com esse teste, muita gente que provavelmente tem depressão, e a depressão, e criança, isso é muito interessante, criança manifesta depressão com déficit da atenção, mas não por TDAH. Aí você vai lá e faz um outro teste e vai achar que ela também tem ansiedade. E aí você vai fazer um outro teste e vai perceber que ela tem um sintoma do humor. Então ela passa a ter 3 diagnósticos. Né? O que eu acho que você vai tratar do quê? Né? Por isso nós estamos pensando no sentido de ver sempre o ser humano por inteiro, biopsicossocial, espiritual, no sentido de você fazer um bom diagnóstico e uma boa proposta terapêutica e avaliar isso através do tempo, do 0 aos 99 anos. Né? Como que você sabe se a sua criança ou seu adolescente está tendo algum tipo de problema mental? Normalmente, até os 12 anos, você vai ver praticamente alterações no processo de desenvolvimento neuropsicomotor que vai se expressar de alguma maneira no psíquico. Então, alterações do sono, uma agressividade, uma irritabilidade, apatia, falta de prazer em brincar, excesso ou falta de fome, recusa em interagir, ou o contrário, não gosta também do contato físico, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Seja no verbal, seja na linguagem, no olhar, maneirismos, né? Que não batem mais com a idade, né? Pesadelos recorrentes, queda no rendimento escolar, que muitas vezes a mãe desse menininho de 13 anos comentou, ela é professora, ela é pedagoga, né? E ela está cansada de ser repreendida pelo comportamento do filho dela. E ela sabe, eu sei que isso não é normal e que não tem a ver com a minha maneira de educá-lo. Ela é professora, os pais são professores, são psicoeducadores, né, e dão aula para crianças da idade dele, né. Problemas repetitivos, né, de enurese, encopredse, tudo isso são sinais, né, é a ponta daquela pirâmide, né, são as ações da criança, certo? Porque mesmo que você queira saber o que ela pensa, se você perguntar diretamente, ela não sabe responder, então tem que usar o quê? Métodos lúdicos, indiretos, que vão me dar uma dica do que se passa dentro dela, se ela ainda está desenvolvendo os instintos para as emoções e para os sentimentos. Se ela parou aqui, é uma doença grave. Se ela veio até aqui, eu diria que é muito grave, aqui é grave, aqui é difícil. Né? Porque pelo menos aqui ela já está mais desenvolvida. Né? Adolescentes, isso aqui é muito interessante, o Erlander, que é meu colega da faculdade, ele é ebiatra. E ele traz muito isso, o que a gente chama de a síndrome normal do adolescente. Certos comportamentos do adolescente não é doença. É a oposição sadia, é a argumentação sadia, é as mudanças de humor que é sadia, é os medos, as inseguranças, as impetuosidades que é normal. Mas adolescentes também começam a apresentar algumas coisas como alteração do sono, agressividade sem sentido, não tem nada a ver com o síndrome normal, todas as outras coisas, né? Mas o adolescente é capaz de, junto até com as crianças um pouquinho mais velhas, de 12 anos, que é o pré-adolescente, automutilação, você vê que se expõe a riscos desnecessários, né? Também alterações do apetite, queda no rendimento escolar, que também chama atenção, e abusos de substâncias químicas psicoativas, que é quando eles começam a ter acesso. Né? Bom, tudo isso são sinais, tá? Que devem ser investigados e não devem ser rotulados, né? Porque a gente não sabe. De repente é só uma reação emocional.
Lembra que nós temos aqui alguns níveis, né? Reações, temos as neuroses, que já é grave, já temos neuropsicológicos graves, é mais grave, então um psiquiatra é mais grave ainda, um neuropsiquiátrico aí fica muito complicado, até chegar a um problema degenerativo, que aí realmente é quase que uma perda de contato produtivo com aquela criança, a não ser muito indiretamente, como acontece lá, que a gente via lá nas casas André Luiz. Tem contato, eles se comunicam, eles têm afeto, mas de uma maneira que você tem que aprender a linguagem deles. Né? Cuidados para você ter uma boa saúde mental infantil. Rotina. Criança não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Né? Não cobre aquilo que você não ensinou. Né? É muito importante isso. Elas precisam de rotina para aprender como que se coloca em ordem ela e o mundo na vida dela. Acordar, comer, tomar banho, dormir, isso é uma sequência de aprendizado. Repetição. Behaviorismo. Não é desumano. Behaviorismo é ensinar aquilo que eu não sei e repetir, até internalizar aquele novo aprendizado. Né? Sono. Uma criança é muito importante, o repouso do sono, e quanto mais novo, mais tempo de horas ela precisa para dormir, que é uma maneira pela qual os neurônios vão abrindo sinapses. Né? Leitura. Né? Não que a criança tem que ler. Se ela souber ler, já tiver na idade, bom que ela leia, ou leia junto, mas nós lermos para a criança. Né? Essa interação do poder do mito, né? Quando você conta uma historinha, a criança está entrando na história. Aquilo abre mais neurônios, mais sinapses, né? Enriquece as sinapses. A fantasia, né? É uma maneira de você abrir sinapses. Né? E hoje em dia, mais modernamente, o TT, o tempo de tela. Né? O tempo que a criança fica diante de uma tela. Né? Prejudica, sim, o sono, pode alterar o humor, sim, reduzir até a capacidade cognitiva, o desenvolvimento cognitivo, além de contribuir para o sedentarismo. Né? Aqui, todas as telas, tá? Porque às vezes a gente fala assim, olha, 2 horas de tela, descansa uma. Agora o pessoal fala assim, eu saio do celular e vou para a televisão, é tela. Eu saio da televisão, vou descansar 1 hora no tablet. Depois eu volto para o computador e fico 2 horas. Não, é descansar, e descansar significa fazer alguma coisa da rotina, da idade própria dela, fazer alguma coisa do sono próprio para a idade dela, e fazer alguma coisa neuropsicomotora própria da idade dela. Não TT, tempo de tela. Tá? Então, como nós falamos lá no começo, normalmente a criança se desenvolve sem alterações patológicas, a menos que tenha sofrido algum dano grave. Quanto mais cedo esse dano, maior é a lesão. Porém, maior é a plasticidade dessa criança se recuperar. Ao menor sinal de não desenvolvimento adequado para a idade ou de descompensação psicossocial e intervenção precoce. Quanto mais cedo você intervém, melhor. Por isso que as pessoas querem cada vez mais fazer o diagnóstico mais precoce do autismo, enquanto entidade nosológica, não de sintomas autistas do esquizofrênico, que é outra doença, né, que não começa quando criança. Né? O autismo já foi considerado a esquizofrenia infantil, ou as psicoses infantis, e a própria esquizofrenia já foi considerada uma demência precoce. Né? Mas são, patogeneticamente falando, coisas diferentes. Mas a intervenção precoce consegue impedir evoluções e prognósticos ruins, sombrios, melhora a interação psicossocial dos portadores e dos que convivem com aquela pessoa. Né? Então, como é que a gente faz as intervenções, né, em crianças e adolescentes com transtorno mental? O biológico é observar sempre a nutrição, a hidratação da criança. Né? Esses dias eu vi uma reportagem, não lembro que país, que um casal estava viajando por uma estrada, no meio de um deserto, eu não lembro que deserto que é, não sei nem se é nos Estados Unidos, não sei, e viram, falaram, olha, um animal andando em pé. Aí falaram, mas aqui não tem esse tipo de bicho. Chegaram perto, era uma criança de 5 anos que tinha sido deixada na estrada pela mãe porque não tinha mais como criar. Né? A criança ainda estava chorando, falando que a mãe tinha ido para lá. Né? Ou seja, estava desidratada e desnutrida. Né? É um acidente de percurso? Sim.
ritmo nictemeral, né? Isso aqui é o sono-vigília, né? Remover as injúrias, se elas estiverem ocorrendo. Tratar as sequelas dessas injúrias, se elas já ocorreram, né? E aí, é claro, eu vou ter que medicar ou remediar, né, aquela situação, ou tratar as injúrias, medicar as injúrias para que não tenha sequelas, ou medicar as sequelas. Isso é o biológico. Aí é bem psiquiátrico, isso, bem médico. Aí tem que ter pediatra, neurologista, psiquiatra, né? O psicológico, né, é a equipe interdisciplinar, tá? O psicológico, né? Proteção. A criança tem que se sentir contida, né? Contida no sentido de continência do seu conteúdo, até que ela consegue dar conta do seu próprio conteúdo. Isso se faz pelo contato físico, depois pela conversação, depois pelo vínculo, né? É a lembrança ou a fantasia de um vínculo, e, quando possível, o tratamento é a ludoterapia, né? Quando necessário, através da ludoterapia. Psicólogos, né? Ou terapeutas, né? E a parte social, sempre a inclusão, né? Não é internando ou tirando a pessoa do grupo que ela vai aprender coisas, né? Inclusão participativa, não é inclusão deixa no canto da sala, que a gente vê muito isso, né? É inclusão porque está lá, mas não tem nada dirigido para ela. E quando ela faz alguma coisa muito errada, chama um estagiário para tirar da sala, né? É o que eu vejo muito por aí, né? Inclusão, participação e interação, até porque as crianças que talvez estejam no seu desenvolvimento neuropsicomotor normal conseguem construir dentro dela a ideia, né, do que é não ter isso, né? E também não fica construindo nenhum tipo de conceito arraigado na mente, que depois lá para frente vai virar preconceito. Trocas é muito importante na questão social, por isso que na hora de fazer algum tipo de tratamento é em grupos, né? E a questão espiritual, que é você, desde os primeiros momentos dessa existência, passar para essa criança a necessidade da alteridade, que é aprender a conviver com as diferenças, respeitando as diferenças e aprendendo com as diferenças, né? Ser transparente, que tem a ver com a honestidade, a mente aberta e a boa vontade, né? De demonstrar quais são as suas possibilidades e quais são as dos outros, que vem da própria capacidade de sermos diferentes. Sustentabilidade, que é uma coerência entre sentimento, pensamento e ação, né? Não faça uma coisa pensando outra em um sentimento terceiro ainda, né? Vulnerabilidade, aprender a lidar com as suas vulnerabilidades. A gente não consegue ser tudo nem super-homem, mas temos as nossas potencialidades, que é a voluntariedade, aquilo que eu já posso fazer. Isso é uma maneira de intervir biopsicossocial e espiritualmente em qualquer etapa do desenvolvimento neuropsicomotor, do 0 aos 12, no adolescente e no jovem, né? Na medicação psiquiátrica, em crianças e adolescentes, são psicofármacos. A única diferença é que aquelas tabelinhas que a gente usa na pediatria, e hoje está tudo na calculadora, né? Ou no calculadora, está no celular, é que eu tinha uma calculadora que fazia, esses dias eu achei ela, que fazia, tinha uma programação, então eu conseguia fazer programações que o professor não sabia, então eu conseguia calcular o quanto que eu podia fazer de hidratação num recém-nascido em 3 toques, o quanto as pessoas demoravam com a calculadora, talvez 10 minutos, então eu terminava a prova mais cedo. Psicofármacos é o que a gente usa, sim, em crianças. Existiu o tabu, que a Eneida Matarazzo tirou, que não podia dar psicofármacos para criança. Aí tem um novo tabu agora, que é só a partir dos 5 anos, a não ser, e é isso que eu acho muito interessante, que seja uma doença neurológica, né? E aí então eu posso dar a partir, nos primeiros 18 meses já posso dar remédio neurológico. Então, não pode dar para psiquiatria, mas pode dar para neurologia. Por quê? Porque parece que ter convulsões é mais grave do que ter alucinações ou transtornos de personalidade, né? Se arraigando ali, né? Na investigação que a gente faz na clínica psiquiátrica, como nós estamos falando, tanto na pedopsiquiatria, é a equipe interdisciplinar. Todos os médicos, que têm a ver com criança e as especialidades necessárias, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e educadores físicos, né? Não existe tratamento para pedopsiquiatria feito só por médico, ou só por psicólogo, ou só cuidadores, né?
A investigação clínica psiquiátrica tem que fazer tudo aquilo que nós conversamos lá atrás, né? Anamnese subjetiva, anamnese objetiva, anamnese biográfica com heredológico de pelo menos umas 3 gerações de pai e de mãe, mais catamnese se ela tiver histórico pregresso. Saber tudo por onde ela já passou de tratamento e o que foi feito, né? Exame clínico, propedêutica armada e exames laboratoriais. Exame psíquico inicial, aplicações de testes neuropsicológicos e projetivos, acompanhamento psicodinâmico pessoal e social, reconhecimento da espiritualidade horizontal e vertical. Aqui, a horizontal, quais são os valores com que ela se relaciona com as pessoas, e vertical, com o poder superior que ela imagina que seja, Deus, Jeová, não importa. E observação da fenomenologia paranormal e espírita, se existir, coadjuvante, porque tem. E às vezes as pessoas fazem olho vista grossa para isso, né? Porque talvez não entendam, mas tem como entender de maneira científica e não de maneira dogmática. E aí o diagnóstico é feito pela observação clínica evolutiva, né? Então nós temos 3 níveis de diagnóstico: sindrômico, que são sintomas que andam junto, né? O nosológico, que é o nome que nós vamos dar para aquela doença, que muitas vezes é uma classificação meramente administrativa que as organizações que vão pagar para tratar ou vão pagar a pensão dessa pessoa doente só serve para ter certeza que ela tem aquela doença, mas é administrativo. E isso é contra o diagnóstico segundo a patogênese, né? Então eles precisam de um número para colocar na planilha. Aqui eu preciso de um dado para iniciar o tratamento. O quadro clínico nós vamos tratar a apresentação de como naquele momento a pessoa está se apresentando. Todos os remédios psiquiátricos só trabalham aqui, ó, todos, né? Se eu quiser tratar a causa, eu tenho que intervir antes que ela surja, né, que é a proteção, né, como a gente falou, do sistema neuropsicomotor nos seus momentos de mais fragilidade no desenvolvimento. E o tratamento é também pela observação clínica evolutiva. Se eu vou tratar o quadro, por que eu trato só o quadro clínico? Porque eu quero amenizar os sintomas, para que a pessoa possa ter um mínimo de contato comigo, para que eu possa orientá-la e motivá-la, né? Esclarecê-la e motivá-la no caminho que ela precisa fazer com aqueles defeitos ou falhas que ela vai ter, ou não, ou enquanto ela vai ter aquelas falhas até a cura, né? E o tratamento é, então, amenizar os sintomas para melhor observação clínica e raporte com o paciente. A medicação tem 3 critérios muito simples: especificidade, seletividade e parcimônia. O que significa isso? Vou especificar. É um quadro depressivo, já especifiquei, é antidepressivo. Qual deles? Vai depender da idade, do sexo, do peso, da situação clínica. Vou selecionar entre os antidepressivos. Que dose? Se nunca tomou, comece com a menor dose possível. A parcimônia. Então, especificidade, seletividade e parcimônia. Apoio psicológico, 3 níveis também. Psicogogia, que eu falo que é falar o óbvio, do tipo, não ande descalço para não pegar mais vermes. Às vezes ele fala, mas a pessoa não sabia? Às vezes não. Você achava que ela sabia, mas por isso que é psicogógica, é falar o óbvio para você, mas não para o outro. Psicopedagogia é perceber quais são as dificuldades de aprender, e a psicoterapia, que é mudanças de maneira de sentir, pensar e agir diante dos estímulos externos. É muito mais profunda a psicoterapia, né? O exame psíquico-evolutivo e a revisão diagnóstica a cada evolução, a cada avaliação evolutiva, porque pode mudar o seu diagnóstico de acordo com a clínica evolutiva, né? Pode. E aqui, as medicações psiquiátricas só tem 3 tipos. Tá? A que excitam ou aumentam o impulso nervoso, a que inibem ou diminuem o impulso nervoso, e a que regulam ou estabilizam o estudo nervoso. Então, não vou falar nomes, tá? Mas quando eu preciso que a coisa ande mais rápido, eu vou usar remédios estimulantes, ou psicoestimulantes, e que nem sempre é a primeira coisa que vem na cabeça, vamos enfiar Ritalina. Não necessariamente, né? O que inibem, né? Então são sedativos? Não necessariamente, porque às vezes quando você estimula uma certa parte, você excita uma certa parte do cérebro, a função dele é inibir outra, e é isso que eu quero. Então às vezes, achar a melhor combinação muitas vezes passa a ser uma busca de algoritmos que muitas vezes não funcionam para todo mundo, né?
E é os que regulam, né? Que é o que mantém a coisa funcionando dentro de um contexto de equilíbrio entre a excitação e a inibição. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao chão. E as etapas são assim, como já falamos, no início do medicamento, especificidade, seletividade e parcimônia. Está usando remédio? Vamos buscar o quê? Primeiro, a estabilização, redução e remissão dos sintomas restritivos. Depois, a manutenção, controle desses sintomas pelo tempo necessário para que você não tenha recidivas, né? E depois, a retirada da medicação, que é a diminuição gradual, com a participação ativa do paciente. Isso eu acho muito importante, tá? O paciente negociar conosco. Se é criança, quem negocia são os pais, mas a criança também tem que ser ouvida. Às vezes a criança fala, eu já troquei remédio e posologia porque a criança falou se ela podia tomar de noite, né? Porque de manhã ela ficava com sono para brincar. Parece uma obviedade, mas às vezes os pais preferem que ela fique dormindo de manhã, né? Então eu agradeço aí a atenção e eu vou abrir para perguntas e também já vou falar para vocês sobre alguns casos para ilustrar. Não sei se as pessoas esperavam que eu ia falar sobre medicação, dosagem, tratamento específico, tá? Eu acho que é mais importante a gente ter um raciocínio clínico para chegar a um bom diagnóstico, para botar a melhor terapêutica que existir no momento que você chegar ao diagnóstico. Muitas vezes, a cada 10 anos, o arsenal medicamentoso na medicina muda muito. E também o diagnóstico, principalmente agora, nas neurociências. Então, Luísa, fico à disposição, tá?